Meu nome é José Francisco Siqueira Neto, eu sou advogado há 32 anos, sou doutor em Direito, mestre e doutor em Direito, sou professor, atualmente nas disciplinas de Direito Econômico e de Direito do Trabalho. Durante muitos anos eu fui advogado de Sindicato de Trabalhadores, eu comecei a minha carreira como advogado no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, que naquela época era São Bernardo do Campo e Diadema, hoje é do ABC. Comecei como responsável pelas negociações coletivas e pelas questões coletivas do sindicato. Isso me levou, de uma maneira muito assim, direta, a discutir os temas de relações coletivas de trabalho. O tribunal, até o final da década de 70, começo da década de 80, ele era muito, digamos assim, muito bem recortado do ponto de vista da tradição. Poucos advogados ascendiam a eles, eram os advogados mais tradicionais, tinham uma determinada idade, trabalhava com umas pautas mais ou menos fixas, né? Aqueles temas tradicionais de direito do trabalho, essas coisas todas. A minha geração foi uma geração que inovou em muitas coisas, né? A gente nem percebia que estava inovando, mas inovava. Inovava na vestimenta, era uma geração mais despojada, menos formal, mais, digamos, mais voltadas para as questões mais objetivas, né? Eu trabalhava muito fortemente ligado à negociação. Eu não trabalhava muito, digamos assim, com ênfase nos processos individuais, né? Os processos individuais eram outros advogados que cuidavam, né? E, por conta disso, o meu primeiro contato com o tribunal foram o julgamento das greves, né? Do começo da década de 80. A gente chegava ao tribunal com a perspectiva de ser condenado, né? Porque a gente sabia que, claro, era a ordem jurídica posta, não tinha muita alternativa, não tinha muito espaço para esse direito alternativo, além do que todo o ineditismo da situação, né? As greves, de certa maneira, surpreenderam as pessoas, os atores diretamente ligados e o país também, não estava acostumado com aquele movimento reivindicativo, forte, denso, legítimo, né? E isso foi, então, num primeiro momento, era uma relação muito interessante, porque o tribunal também estava podemos até dizer que recém-inaugurado, era novo, né? Então, as instalações, todas, elas eram, digamos assim, emblemáticas para o movimento da greve, o plenário, era uma coisa que para a gente hoje é até pequeno, né? Eu vou várias vezes ao tribunal, vejo aquele plenário e falo, nossa, isso aqui para mim no começo parecia que era uma verdadeira arena romana, né? Quando foram deflagradas as greves do final da década de 70, começo da década de 80, quem coordenava formalmente, teve uma mudança formal, que não foi só formal, foi política muito importante. Quem coordenava formalmente as negociações coletivas eram as federações, de maneira geral, né? Todas as federações, elas tinham a titularidade, elas recebiam uma procuração do sindicato para que elas negociassem. A primeira coisa foi que o Sindicato dos Metalúrgicos e mais um conjunto de sindicatos não passaram procuração e fizeram a negociação direta. Portanto, quebraram esse monopólio, que não era um monopólio, mas essa coordenação que as federações faziam e passaram a fazer independente. E fizeram isso porque achavam que a federação não representava mais os interesses daquele grupo de trabalhadores. E isso demorou a ser feito no campo jurídico. Esse movimento que aconteceu no final da década de 70 em relação aos sindicatos, com o corpo jurídico aconteceu no meio da década de 80. Foi no meio da década de 80 que eu coordenei a equipe que foi organizada para fazer o trabalho de segunda instância, portanto, de aproximar os sindicatos do tribunal. Eu estava recém-admitido no sindicato, o sindicato sofreu uma intervenção de mais de ano. E a intervenção eram os agentes do Ministério do Trabalho que chegavam, tomavam conta, tiravam a diretoria, tomavam conta do sindicato, mandavam o sindicato fazer a visão dele tradicional, que é, ou seja, prestar serviços jurídicos, médicos, dentários e fornecer, digamos, medicamentos à categoria e não fazer política. E isso foi uma coisa muito densa, né? Tanto é que boa parte da vivência
da advocacia minha foi mais na polícia do que no Tribunal do Trabalho, né? O que a gente, nesse período, tinha que atuar em delegacia, Polícia Federal e tudo mais, para tirar dirigente que fazia greve, né? Então, foram momentos em que o protagonismo judicial foi o protagonismo policial, não o protagonismo do trabalho, né? Não teve, neste período, digamos assim, uma relação protagônica do tribunal. Aplicava a lei. E tudo que a lei dizia era o contrário daquilo que estava sendo feito, né? A lei dizia que não era para fazer greve, as pessoas faziam greve. A lei dizia que não era para fazer ruptura com o sistema sindical. Eles estavam rompendo com o sistema sindical. Então, toda vez que caía no tribunal, cai com uma recepção, digamos assim, refratária. Não, isso não pode. Não pode, não dá, não faz, não é assim, né? Então, esse período não foi um período, digamos assim, eu entendo historicamente a concepção, mas não foi um período virtuoso. Foi um período do tribunal. Foi um período, eu imagino que um período difícil, né? Difícil de se adaptar aos termos da nova agenda, né? Qualquer pessoa que tinha qualquer movimento suspeito de ação sindical, ele era demitido, não tinha. E aí os sindicatos começaram a trabalhar, fundamentalmente o sindicato de São Bernardo, começaram a trabalhar em duas frentes, né? A frente das comissões de fábrica, de constituir nas grandes empresas negociações de acordos coletivos que levassem a você constituir representação de trabalhadores com estabilidade do emprego, com tempo para trabalhar, né, na representação sindical, e também aproveitar a figura do cipeiro, que hoje eles chamam de cipista, né, a figura do cipeiro, que era o representante dos trabalhadores na Comissão Interna de Prevenção de Acidente, que tinha estabilidade do emprego, né, para poder também protegê-los, né? E isso na greve, isso para voltar à greve, a greve de 84 e 85, eles perceberam, os empregadores perceberam isso e fizeram um movimento organizado de demissão de todos os representantes, né? Que era uma forma de desconstituir as lideranças, ou seja, precisa acabar com o movimento, você precisa derrubar as lideranças todas que estão cuidando disso. E por que eu digo isso agora falando do tribunal? Eu digo isso porque isso impactou decisivamente em processos trabalhistas, né? Em processos trabalhistas. E no primeiro momento, e aí é uma coisa interessante, apesar de o efeito prático ser, digamos assim, pouco visível, porque decorria dos processos individuais, mas no primeiro momento a jurisprudência foi muito favorável aos trabalhadores, né? Apesar de demorar muito, tal, essas coisas todas, tá? Então, foi aí que começou a se manifestar um outro lado que era um lado que parecia que estava corria em paralelo, apesar de ser parte do mesmo poder, né? Que é a preponderância da importância, melhor dizendo, da importância da primeira instância, porque aí começou a pegar os processos individuais, né? Não era mais o processo de ação coletiva. Então, nesse tempo do protagonismo, digamos assim, favorável ao tribunal, começou pela primeira instância. Não pelo tribunal propriamente dito. Isso vem a acontecer depois da Constituinte, né? Essa mudança total de papel se dá depois da Constituinte. Eu tive o prazer de trabalhar na Constituinte, né, que é uma experiência absolutamente singular na vida de qualquer pessoa, e presenciei, e aconteceu uma coisa importante na Constituinte, né, que ela, em primeiro lugar, ela mudou o padrão do direito de greve. Ela mudou a referência, o direito de greve nada era permitido, agora tudo é permitido. Compete aos trabalhadores decidir a importância e a relevância e o momento de fazer. Isso tudo que está escrito no artigo 9º, né, cabe aos trabalhadores o momento da decisão do momento que se deve fazer e que interesses defender. Isso tudo é uma resposta à legislação de greve, a legislação de greve anterior. E logo em seguida vem a edição da lei de greve, e aí a greve, tudo aquilo que era ilegal passou a ser não abusivo, né? E aí mudou a dinâmica, o tribunal teve uma ordem jurídica que favoreceu, digamos, o seu papel. O 88 mudou por quê? Deu mais garantias, deu mais direitos, e aproximou mais do tribunal do jurisdicionado, isso inegavelmente, porque deu mais autonomia, os sindicatos ficaram tecnicamente, pelo menos no primeiro momento, mais fortes, conseguiram desenvolver uma ampla
negociação, um amplo espaço de negociação, e o cidadão comum, o trabalhador comum, teve mais acesso. E aí o tribunal mudou definitivamente o perfil, porque ele estava com uma ordem democrática, e aí fica mais fácil aplicar o direito do trabalho. O desafio é manter a base íntegra do direito do trabalho, né? Que é também uma coisa importante, mas ao mesmo tempo ser suscetível às novas formas e às novas modalidades que não comportam mais um ajuste, digamos assim, rígido das condições que se imaginavam anteriormente. Eu acho que os momentos mais relevantes do tribunal foram todos os momentos de grandes conflitos coletivos na cidade de São Paulo, né? Foram as greves dos metalúrgicos dos anos 80, depois também dos metalúrgicos de São Paulo, né? As greves dos condutores de veículos, dos metroviários, né? O tribunal se afirma, né, nesses grandes momentos, né? Os movimentos históricos foram todos coincidentes com os movimentos históricos dos trabalhadores. Às vezes pelo lado da repressão, às vezes pelo lado da composição, né? Então, e essa eu acho que é a grande força, né? Os momentos históricos estão a qualquer momento, né? Construir história não é uma construção, uma seleção de fatos, né? É a continuidade da vida, né? Se a gente começar a contar a história, a gente não para de falar, daí parece aqueles caras que saudosistas, mas não é isso, isso é uma apropriação afetiva da sua própria vida, né? Então, quer dizer, é absolutamente muito interessante, né? Muito central, né? Convívio dos advogados, os advogados mais velhos, os advogados mais novos, depois essa passagem, né? Que teve um período, teve um momento que eu fui o mais novo da turma, hoje eu já sou os mais velhos, né? O intermediário, enfim, tudo isso é o sentido que reflete tudo a passagem, todo o repertório de acontecimentos e de vivências que são impagáveis, imutáveis, né? E verdadeiramente memoráveis.